Estamos hoje no 153º dia da exposição bíblica Epístola aos Efésios. O tema de hoje é com toda oração. Efésios capítulo 6, versículo de número 18, que diz o texto bíblico: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. E para isto, ou neste propósito, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Pode se assentar, glorificando a Jesus. Nesta batalha espiritual, a oração capacita o crente a receber e vestir toda a armadura de Deus. Cada peça dessa armadura, ela é vestida com oração. A oração ativa o soldado de Cristo para a guerra. Semelhantemente, podemos ver isso quando Moisés ele subiu para o monte e Josué estava na parte de baixo, guerreando com sua espada. Êxodo 17, 8 ao 16. Então veja, a oração ativou quem estava pelejando com a espada lá embaixo. Então é assim espiritualmente que acontece. Enquanto nós estamos orando, a armadura de Deus está sendo ativada em nós. E o apóstolo fala sobre orar em todo tempo e orar de todas as formas, orar no Espírito, orar atentamente, estar atento, com perseverança e por todo o povo de Deus. A primeira parte aí do versículo diz: com toda oração e súplica. Aqui com toda, essa palavra toda, que é paz no grego, que é tudo, todo tipo de. É orar de todas as maneiras, variados tipos de oração. Nós podemos ver na Bíblia Sagrada que existem pessoas que oraram de joelhos. Efésios 3,14, Paulo fala que se colocou de joelho. Orar também com a cabeça entre os joelhos, como Elias fez em 1 Reis 19:42. Orar prostrado totalmente em terra, como Jesus, Marcos 14:35. Também existem pessoas que oraram sentado, como Moisés, Êxodo 17:12. Existem pessoas que oraram deitado, como Davi. Ele deitado, ele orou, Salmo 63:6. Ele meditando na palavra de Deus, a qual ele leu no dia, e ali ele orava em cima da palavra que ele orou durante aquele dia no seu leito, ou seja, na sua cama. E também a Bíblia diz que Salomão orou de pé, estando com as mãos levantadas e de pé, em 2 Crônicas 6:12. E também nós vemos até mesmo pessoas que oraram parado em pensamento, como Neemias, diante do rei. Ele precisava ali fazer uma petição, e antes de ele falar com o rei, ele fez uma oração relâmpago, em espírito, em pensamento, e detalhe, foi atendido, Neemias 2:4. E também nós vemos pessoas que oraram enquanto andavam, no caso o filho pródigo, enquanto ele estava caminhando até o pai, ele já foi ali falando. Nós devemos orar confessando os nossos pecados, orar agradecendo a Deus, orar louvando e bendizendo o seu nome, orar rogando, orar clamando, orar pedindo, orar suplicando, orar intercedendo, orar combatendo, orar por prazer da comunhão com Deus. É claro que eu não vou detalhar cada uma dessas coisas que eu estou falando aqui, que aqui o assunto da oração é um assunto muito vasto e muito grande. Particularmente falando, é uma das matérias que eu mais aprecio. Agora, uma coisa importante da vida de oração, isso aqui eu considero mais importante, porque oração é um dever da vida cristã. Não tem como você separar o cristão da oração, isso é impossível. Mas só que eu entendo que a oração, acima do dever, ela tem que se tornar para nós um prazer, a ponto de estarmos na presença de Deus, não porque eu tenho necessidade de pedir, não que eu tenho necessidade de vencer problemas, não porque eu estou em batalha, não, eu estou ali simplesmente pelo prazer de estar em oração, de desfrutar daquela companhia mais profunda, mais íntima, porque nós nunca saímos da presença de Deus, nós vivemos nela.
Então, às vezes é hábito, nós dizemos entrar em oração. Vamos entrar na presença. Na verdade, nós vivemos na presença, mas a oração te leva para uma forma mais íntima, mais profunda com Deus. Agora veja só, ele fala aí com toda a oração, no caso é a palavra grega aqui, é proseuche, que significa oração dirigida a Deus, presta atenção, lugar de oração. Em alguns contextos, como eu vou aplicar aqui, era usado para falar de um lugar específico de oração. E também se desenvolve isso aqui como orar fervorosamente. De forma estendida, essa palavra também significa orar fervorosamente. O jejum é um grande apoio à vida de oração. É bom você anotar isso. O jejum é um grande apoio à vida de oração. Esdras 8:23 diz: e nós oramos e jejuamos. Deus se moveu pelas nossas orações. E ainda Mateus 17:21, Jesus falou: esta casta de demônios se expulsa, senão pelo jejum e pela oração. Então, o jejum é um grande apoio às nossas orações. Você sabe que jejum poderia ser dito como uma oração sem fala, é você abrir mão das coisas terrenas em fome pela presença de Deus e pelas coisas divinas. Há vários elementos para se orar fervorosamente, mas de forma bem resumida, usando textos que tem esta palavra aqui que Paulo usa, no caso, proseuche, formularemos o que pode ser orar fervorosamente. Então, o que seria orar fervorosamente? Como eu disse e enfatizo, é só um resumo. É orar se rendendo à soberania de Deus. Isso você pode ver na oração de Salomão, 1 Reis 18, do 38 a 45, quando ele mesmo confessa, dizendo, quando na inauguração do templo ele fala, não existe povo que não peque, não existe pessoas que não errem. E todas as vezes, conforme o teu povo pecar, falhar e o Senhor mandar juízo na terra, mas esse povo se arrepender e se voltar para ti nesse lugar de oração, atende esse povo, sara esse povo. E Deus assim atendeu essa oração e falou, todas as vezes que meu povo se humilhar e buscar minha face e converter de seus maus caminhos, eu virei do céu, perdoarei os pecados e sararei a terra. Então, orar fervorosamente é aquele que reconhece a soberania, o domínio de Deus e teme o seu grande nome. Ainda mais, orar fervorosamente é orar confessando todas as nossas mazelas, a nossa declinação, o nosso declínio moral e também a nossa insignificância, a nossa pequenez no caso, sabendo que não temos mérito algum e que dependemos da graça e da bondade de Deus. Isso você pode ver em Lucas 18, 19 ao 14, quando Jesus conta a parábola, que existe um fariseu e um publicano. O fariseu dizia, graças te dou, Senhor, porque eu não sou como esses fariseus, eu faço isso, eu faço aquilo, eu jejuo, eu oro, e ele se vangloriava do que fazia. Mas o publicano, com vergonha de si mesmo, não tinha nem coragem de levantar os olhos ao céu e se humilhando, dizendo, Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E aí a Bíblia diz que esse publicano foi ouvido e atendido, e ele voltou para casa justificado. Por que isso? Porque ele reconheceu a sua insignificância e ele não atribuiu ao sucesso da vida aos seus esforços, mas sim à graça de Deus. Então, mesmo que eu possa ter uma vida de oração, nunca atribua o seu sucesso à sua vida de oração, mas sim ao teu Deus que responde às suas orações. Porque nada é mérito nosso, é graça de Deus. Isso podemos ver também em Neemias, capítulo 1, do 4 ao 11, quando ele confessa os seus pecados, o pecado do povo, e ele dizendo, Deus, nós somos um povo tão terrível, pecador, tem misericórdia de mim, do seu povo, da minha casa. Ele vai fazendo confissão, e ali entendendo que a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, ainda que mantém aquele povo vivo. Agora entende por que ele reconstruiu aquelas muralhas? Porque ele se inclinou totalmente a Deus. Também, orar fervorosamente é orar de forma contínua, conforme vemos em Atos 10, 2, quando fala que Cornélio orava ao Senhor continuamente. É algo continuado, ou seja, nunca tem pausa, sempre continua. Então isso seria também orar de forma fervorosa, e ainda mais, e muitas vezes orar de forma estendida, como Lucas 6,12, que diz que Jesus, ele começou a orar e passou uma noite em oração. Você já experimentou passar um dia em oração, uma tarde em oração?
É gostoso, é muito bom. É orar também, orar fervorosamente é orar fazendo guerra, combatendo em oração. Romanos 15:30 disse: combatam comigo em oração. Então orar é fazer guerra, né? E ainda mais, essa palavra aqui, proselrê, que é no caso traduzida por oração, foi usada em Atos 16, 13 ao 16, quando Paulo e Silas buscavam na região onde estavam um lugar para a oração. Esta palavra é usada. Então eles procuravam, eles passaram a Macedônia, tá certo? E ali, pela visão que Deus deu para eles, passa a Macedônia e nos socorre. E chegaram ali na Europa, tá certo? E ali o que aconteceu? Eles procuraram um lugar para ir buscar a face de Deus em oração. Depois, naquela ocasião da libertação da mulher que estava lá endemoniada também, com o espírito de adivinhação, eles também saíram ali e procuraram um lugar de oração. Então eu entendo o que é com isso, ou seja, orar fervorosamente também é fazer em cada lugar um lugar de oração. Em cada lugar você faz daquele lugar um lugar de oração. Paulo chegou num lugar, fez daquele lugar um lugar de oração. Foi para outra região, fez daquela região um lugar de oração. É isso que você faz no teu local de trabalho, na sua casa. Então, em todo lugar onde a gente vai, nós temos que marcar aquele território como um lugar de oração, um lugar de invocação a Deus. Então, isso é orar fervorosamente. Por exemplo, você sai e vai viajar. O que aquele quarto de hotel onde você está vai virar? Um quarto de oração. Então, onde você for, você faz daquele lugar um lugar de oração, meu filho. Isso é orar fervorosamente. Agora, olha que coisa tremenda. É como Abraão, que para onde ia levantava um altar e orava a Deus. Você pode ver em Gênesis, onde Abraão chegava, em toda a região que ele chegava, ele montava ali a sua tenda, a primeira coisa que ele fazia, o altar, e invocava o nome de Deus. E sabe o que eu acho interessante com isso? É que o lugar onde o Abraão levantava os altares, tinham sempre árvores, ele sempre levantava altares perto de um lugar florido, lugar de árvores. Por exemplo, vou dar o texto, Gênesis 12, 6 e 7, ele foi no carvalho de Moré. Em Gênesis 3, 18, ele foi nos carvalhais de Manre. E por que Abraão levantava altares nas regiões onde existia árvore? Sabe por quê? Não, no caso, por causa do Éden. Evocava a questão do Éden. Não foi no livro de Gênesis que o homem pecou e saiu, Deus expulsou ele do jardim da sua presença? Então, por isso que Abraão, quando ele ia, ele levantava o altar e ele estava dizendo: eu estou indo para a presença, eu estou indo para a comunhão, eu estou indo para o lugar da inocência, eu estou indo para a comunhão contigo. Que coisa linda! Então, isso seria orar fervorosamente ao Senhor, que Deus possa nos levar para o Éden da sua presença. Agora o texto diz aí, com toda oração e súplica. A palavra súplica é déesis no grego, que significa ato de pedir, súplica, falta, privação, necessidade. É aquilo que é pedido com um senso de urgência, com base na necessidade da pessoa. É tornar conhecida uma necessidade específica. Esta palavra é vista em Lucas 2,37, e eu quero ler essa palavra súplica aqui, no caso déesis, no grego. Olha só, e era viúva de quase 84 anos. Conforme eu já falei esse texto algumas vezes, não se sabe se ela era 84 anos que ela era viúva, então ela tinha mais de 90 anos, tá certo? Ou se ela era uma viúva que tinha 84 anos. O texto grego dá essas duas margens de interpretação, tá certo? Mas, enfim, ela tinha mais de 84 anos. E esta mulher, olha só, não se afastava do templo, servindo, que aqui adorando a Deus, em jejuns, em orações aqui é déesis, é súplicas, de noite e de dia. Oh, meus irmãos,
Isso aqui para mim é simplesmente fantástico. Por quê? Viúva, naqueles tempos bíblicos, era sinônimo de fragilidade e necessidade. Por mais de 84 anos, essa viúva foi fortalecida e socorrida em suas faltas, em suas carências. Ela entendeu que somente Deus poderia preencher todas as suas necessidades. Veja, aqui ele está dizendo uma viúva frágil, uma viúva que não tinha auxílio do governo. Se ela viúva, era o marido que dava conta da casa materialmente falando, e o texto não diz que ela tinha filho. Como que ela sobrevivia? Suplicando. Como que ela se mantinha? Suplicando. Não se afastando do templo. Ela entendeu: a minha fraqueza é grande, as minhas necessidades são grandes, mas o Deus que eu busco é maior do que todas elas. Aí veja lá, há uma lacuna vazia, há uma necessidade. Aí vem Deus, e quando Deus se manifesta na minha necessidade, Ele preenche. Então só Deus pode preencher as nossas necessidades. Qualquer que seja ele, qual é a tua falta, qual é a sua carência, será suprida quando você suplicar a esse Deus. Então, há pessoas que estão aqui nessa noite, que verdadeiramente, claro, todos nós aqui temos necessidades específicas. Então, Deus está nos dando aqui o caminho das pedras para nós sermos supridos. É justamente fazer a súplica ao Senhor. Então, ainda que a sua necessidade tenha um senso de urgência, Deus irá suprir ela. Por esse motivo, Paulo recomenda aos filipenses que não padeçam diante das preocupações, mas antes façam súplicas a Deus. Você conhece, Filipenses 4, 6 e 7. Não estejam ansiosos, não estejam inquietos, mas façam conhecidas as vossas petições por orações, e súplicas diante da presença de Deus. E a paz, que excede todo entendimento, guardará a sua mente e o seu coração. Então o texto está dizendo o quê? Apareceu uma necessidade, e toda necessidade preocupa. Sim ou não? Toda necessidade é preocupante. Só que o texto está dizendo, surgiu uma necessidade, suplica, porque Deus vai suprir ela. Quando você suplica a Deus diante das necessidades, o texto está dizendo que Deus vai guardar a tua mente e o teu coração. Logo, você não vai ser vencido pela ansiedade, você não vai ser vencido pelas preocupações. Porque quando você suplica, Deus vai gerar em você essa paz. Essa paz é a certeza que Deus está no controle e a qualquer momento vai te surpreender. Essa é a paz. Glória seja dada ao nome dele. Ainda que a necessidade seja grande como a de Zacarias. Lucas 1,7 fala que Zacarias, casado com Isabel, ele tinha uma grande necessidade, porque a mulher dele era estéril, eles eram avançados em idade. E você sabe que naquele tempo bíblico, eu estou falando do tempo bíblico, um casal não ter filhos era sinônimo de maldição. Por isso que eu estou falando que a necessidade dele era grande. Só que a situação dele era agravante, porque além de ela ser estéril, ele já não tem mais idade para ter filhos. Só que o texto diz em Lucas 1,13 que ele suplicou. Ele estava suplicando. Diante da necessidade, ele tinha uma urgência e ele estava suplicando a Deus. Sabe quem que desceu? Já desceu logo Gabriel e falou: Deus atendeu a tua súplica, rapaz. E a tua esposa vai gerar esta bênção. Aquilo que estava faltando dentro da tua casa, eu estou preenchendo. Olha lá, isso aqui é revelação. Zacarias, o que estava faltando dentro da tua casa, eu estou preenchendo. Quem crê que Deus está preenchendo onde estava faltando? Estébia calabacéria, Estébia calácia. Deus supre. Deus maravilhoso. Vamos lá, parte B. Eu estou indo hoje mais assim dinâmico, porque eu tenho bastante conteúdo e eu não quero passar do tempo que eu uso aqui na ministração. Orando em todo tempo no Espírito.
Orando aqui, agora é outra palavra que Paulo usa, que é prosel-romai, que significa falar com Deus, pedir a Deus, rogar. O que é rogar? Pedir com insistência e humildade. A Bíblia faz distinção entre a verdadeira e a falsa oração. A verdadeira oração procede do coração e envolve a pessoa como um todo. Ela se entrega totalmente e ela vem diante de Deus com todo o seu ser numa atitude de humilde submissão. Jeremias 29, 12 ao 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, que me buscar de todo o seu coração, diz lá, buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Olha o que ele diz, buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo coração. Então uma oração verdadeira é feita de todo o seu ser. Não envolve simplesmente palavras. É por isso que existem pessoas que estão no automático. Veja só, ela dobra o seu joelho e começa a orar, daqui a pouco ela está mexendo no telefone. Isso não é uma oração verdadeira. Ela está orando e de repente a mente dela está vagando, ela pensa que está orando e está falando do problema que ela vai resolver lá. Isso não é oração, isso é falsa. Entendeu? Oração envolve. Eu sempre ensino isso para os meus filhos. Às vezes eu pego eles aqui na oração e falo, ó, repete comigo a oração. Mas é porque eu estou ensinando. Aí vai pegando o espírito de oração que está, né, na vida, aí vai passando. Mas eu falo para eles, vocês têm que orar com o coração, não ora com a boca. Uma oração não é feita com a boca, é feita com o coração. Isso é uma oração verdadeira. Eita, Jesus. Veja, agora, a falsa oração é oferecida meramente com os lábios. Jesus falou isso em Mateus 15, 8. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E aí Jesus fala, em vão me adoram. Então, veja só, que a nossa oração não seja uma oração vã, só repetições de palavras. Repetições de palavras, o próprio Jesus ensinou isso. Tem gente que fala muito pensando que vai ser ouvido por muito falar. Deus está mais preocupado a priori com a qualidade. A oração verdadeira envolve todo o seu ser na presença de Deus. Então, veja, essa oração aqui, esse vocábulo que Paulo usa, essa oração tem a ver com o nosso particular com Deus. Lembra? Mateus 6,6. Quando tu orares, fores orar, entra no teu aposento. Ali é traduzido, alguns colocam quarto, mas quarto não é bom não. Aposento é melhor, por quê? Porque ali é tamion. E o tamion, o que era? Era um lugar de depósito, onde você guardava riquezas. Era um lugar fechado, oculto, ninguém tinha acesso. Porque a pessoa, naquela época, não tinha como tem hoje, cofres e tal. Então as pessoas usavam esse tamion para quê? Para esconder as riquezas. Então Jesus pegou e falou, entra no tamion. Ninguém está vendo lá, mas o Pai está lá. Eita. E olha, é no lugar de oração que se encontra riquezas, meu Deus. É o lugar onde você deposita e saca. Eita, glória a Deus. É bitaraia. Estênio calavassúria. Aleluia. Aí você vai depositando e vai sacando ali. É um depósito. Eita, Jesus amado. Então, escute isso aqui, gente. Isso é importante. Jesus, olha só, Jesus, ele orava no templo em comunidade. Lucas 19, 45 ao 46. Então, ele orava em comunidade. Também, Jesus orava publicamente. Lucas 3, 21 e 22. O texto diz que no dia do seu batismo, ele orou publicamente. Jesus também orava no monte com os amigos, em particular, Mateus 17, 1. Outra coisa, Jesus orava junto com os seus discípulos, Lucas 11, 1. Mas também Jesus cultivava a oração no secreto, à parte. Se você ler em Marcos 1,35, lá está escrito assim, e ele foi para os desertos, orar ali à parte. Por que Jesus ia para os desertos? Por quê? Deserto, escute só, é lugar de duas coisas. É lugar da visitação de Deus e é lugar de batalha espiritual. Por quê?
Porque no deserto a Bíblia diz que os demônios, os espíritos malignos, eles procuram lugares secos. Então veja, lugares inabitados. Então isso fala de uma batalha aí. Agora também foi no deserto que Deus deu grandes revelações. Foi no deserto que Deus se revelou na sarça para Moisés. Então quando você procura orar à parte no secreto, sabe o que você está dizendo? Eu estou combatendo contra o mal e eu estou buscando a visitação de Deus na minha vida. Pelo menos, eu estou dizendo pelo menos, aqui tem muitas outras coisas. Pelo menos 2 coisas podem ser ditas de quem cultiva uma vida de oração no secreto. Primeiro, o peso do pecado não lhe afundará, e as tempestades da vida não destruirá o seu barco. Eu vou repetir. 2 coisas podem ser ditas de quem ora no secreto: o peso do pecado não vai lhe afundar, e as tempestades da vida não vai destruir o seu barquinho. Eu estou falando de Mateus 14, 23 em diante. O texto diz que Jesus despede dos discípulos e vai para um monte, à parte, particular, e vai orar ele e o Pai. E aí o que ele faz? Vem andando por sobre as águas. E por que ele vem andando por sobre as águas? E Pedro afundou? Porque Pedro pecou. Você sabe que falta de fé, incredulidade é pecado. E aí ele começou a afundar, porque o peso do pecado faz a pessoa afundar. E por que Jesus não afundou? Porque a oração te deixa leve. Você já viu isopor afundar na água? Jesus estava levinho. Você não entendeu? Enquanto você ora, você não pesa para ninguém. Tem gente que é um corpo morto pesado porque parou de orar. Mas quem ora não dá trabalho, passa a ser a solução na presença. Oita! E aí a tempestade veio, Jesus pegou e falou: o quê? Você pensa que você vai derrubar o barco? Eu estou vindo da oração. Já estendeu a mão e falou: aquieta aí. Já aquieta logo. Tá certo? Pega esse mistério. Então, orando de que forma? Em todo tempo. Tempo aqui é kairos, que significa tempo, ocasião, oportunidade. Orar em todo tempo é o mesmo que orar, primeiro, sem pausa. 1 Tessalonicenses 5,17, que é orar sem cessar. E também é orar sem desfalecer, sem perder a motivação para alcançar o objetivo. Lucas 18:1. Jesus falou: o dever de orar e nunca desfalecer. E ele conta a parábola da viúva, que ela insistindo. Então, existem pessoas que param de orar por quê? Porque perdem a motivação. E o que te faz perder a motivação? Esgotamento espiritual. Você vai ficando cansado, estou orando, parece que não acontece nada, parece que não tem mudança. Então isso vai te desmotivando. Só que Jesus está dizendo aqui para nós: orar em todo tempo é orar sem intervalo, sem pausa e sem desânimo. Se alguém está aqui desanimado para orar, hoje Jesus vai despertar. Shai que me ne plobe para saio. Eita, mas vai descer um espírito de oração aqui nessa igreja hoje. E ainda mais, orar em todo tempo é reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Provérbios 3:6. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele vai endireitar a tua vereda. O povo de Israel estava debaixo da nuvem, e isso é um retrato dessa realidade espiritual. Em Êxodo 40, do 36 ao 38, o texto diz assim: a nuvem baixava e o povo ficava onde? Debaixo da nuvem, parado. Quando a nuvem levantava e saía, o povo ia seguindo quem? A nuvem. Se você vê, eles nunca passavam na frente da nuvem. Nunca. A nuvem parou, para todo mundo. A nuvem levantou e foi, vamos. Aplicando para nós, o que é isso? O povo nunca passava na frente de Deus. Ou seja, nunca faça nada sem reconhecer e confessar o Senhor em oração na sua vida. Que a nossa jornada neste deserto da vida seja marcada por oração. Vai fazer, ore. Vai comprar, ore. Vai mudar, ore. Mas não ore depois que faz antes de orar.
E depois que fiz, continua orando. Para Jesus multiplicar pães e peixes, ele passou a noite em oração, sim? Passou a noite em oração. E depois que ele multiplicou os pães e peixes, o João registra isso, o povo quis pegar ele para fazer dele um rei humano. O que ele fez? Se apartou e foi orar. Veja, antes do milagre, orou. Durante o milagre orou, porque ele levantou e deu graça, ele estava orando. E depois do milagre, orou. Então, antes, durante e depois ele continuou, estava orando. Aleluia. Deus ainda não fez, eu estou orando. E depois que Deus fazer, eu vou orar. Então, esse é o mistério. Orar em todo tempo. E aí a nossa vida em toda essa jornada. Imagine só, hoje tem o Waze, tem o Maps. Mas naquela época no deserto eles não tinham nada disso, não. Era joelhinho no chão. E aí o Espírito Santo só aqui, ali tinha um perigo, o Espírito Santo, vem para cá. Eita glória. Aqui tem água para vocês beber. Aleluia. É assim que a sua vida vai ser conduzida. De dia e de noite. De dia tem coluna de nuvem, e à noite tem coluna de fogo na presença de Deus. É toda a tua jornada, Orar no Espírito, isso aqui também é muito importante. Orar no Espírito é orar, primeiro, na dependência do Espírito. Romanos 8:26, a Bíblia diz assim: nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito, o que ele faz? Ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, e ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então orar no Espírito primeiro é o que? Orar na dependência do Espírito. E aqui quando fala de ajuda, a palavra ali em grego significa assumir o controle, socorrer, trabalhar lado ao lado, vir ajudar. Então veja, olha que coisa linda, o Espírito Santo, ele assume o controle da nossa vida, ele nos socorre, ele está lado a lado conosco, e ele vem nos ajudar. Entende? Então isso é orar no Espírito, é se render a essa conduta, porque o Espírito Santo, tem hora que você vai estar orando, e ele vai ali tomar você e vai te direcionar a orar, é coisa tremenda. Então isso é orar no Espírito e na dependência dele. E outra coisa, orar no Espírito é também orar em línguas. Eu estou falando em línguas mesmo, línguas estranhas. Isso quem fala não sou eu, é a Bíblia. Paulo ensinando aos Coríntios, 1 Coríntios 14:15, ele fala assim: eu vou orar com espírito, mas também vou orar com entendimento. E ali ele está falando: eu louvo a Deus, eu glorifico a Deus porque falo mais línguas do que todos vocês. Então Paulo agradecia a Deus pela capacidade de orar em línguas mais do que os irmãos. Olha que coisa tremenda. Aqui a Bíblia nos ensina, primeiro, orar na dependência do Espírito Santo, com entendimento nosso, mas também orar em línguas. Orar em línguas, isso é uma graça de Deus, porque a Bíblia diz que quando você ora em línguas, o seu entendimento fica sem fruto. Por quê? Porque você não entende nada, você está orando em línguas, mas você não está entendendo o que você está falando, mas você está com uma sintonia direta com Deus. É por isso que você tem que orar em línguas e orar em línguas inteligíveis, para sua mente ter fruto, é o que ele ensina ali. E agora, irmão, quantas pessoas pedem oportunidade, até para orar em línguas tem que ter graça. Tem que ter graça para orar. O Espírito Santo nos impulsiona, ele nos toma e a gente desenrola ali um período de oração. Então, é coisa maravilhosa. Judas chama isso, sabe do quê? 1:20, capítulo único, verso 20 de Judas. Olha o que diz: vós, porém, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. Olha lá, orando no Espírito Santo. Aqui, a palavra edificando significa fortalecer, tornar mais capaz, construir sobre. Quando oramos no Espírito Santo, vivemos uma edificação espiritual. Deus aumenta o nosso potencial, capacitando-nos para fazermos a sua vontade, vencemos as batalhas e cumprimos o nosso chamado.
Então veja que Deus possa nos dar a capacidade de orar com entendimento, com as nossas palavras inteligíveis, mas também ser impulsionado a orar em línguas estranhas, cantar cânticos em línguas. Ah, meu Deus, essa é a minha oração, que Deus venha derramar isso no meio da igreja. Aleluia. Falando em orar em línguas, levante a sua mão para o céu. Libere a glorificação ao teu Deus. Glorifica a Deus em línguas estranhas. Tu tens o Espírito. Sai do calácia. Tu tens Deus na sua vida. O Espírito está na sua vida. Ore no Espírito Santo. Labarabachere me coma nascia. Deus vai te dar graça para orar em línguas. Deus vai te capacitar para orar em línguas. Deus vai te dar mistérios em línguas. Glória a Deus. Agora ele diz aí no texto, eita. Então ele diz, ó, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, ó. E aí o texto diz aí, no grego está assim, kai exalto tuto. Aqui está traduzido, e para isto. Mas aqui, oh meu Deus, isso é tão tremendo, gente. Aqui para isto, vamos lá, deixa eu ler o texto e eu já explico. E para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vamos lá, essa é a parte final do texto, ó. E para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Essa palavra aqui, para isto, poderia ser traduzido dessa maneira, e neste propósito. Então, quando ele fala, e para isso, poderia ser dito assim, e neste propósito. Mas qual o propósito? Da oração. O propósito da oração é para ficar atento. Então, eu entendo que a oração fala de uma vida com propósito. Logo, quem não tem propósito não ora. Escute, o momento em que você se vê na sua vida, eu não estou orando, malemar para dormir, significa que você perdeu o propósito. Toda pessoa que não desenvolve uma vida de oração, é porque não tem mais propósito, ou não tem propósito, ou perdeu, tinha e perdeu. Porque a pessoa que tem um propósito, essa pessoa jamais vai parar de orar. O que é propósito? É uma finalidade, um objetivo, é o que você quer alcançar, é onde você vai chegar. Então a pessoa que não sabe para onde vai, o que vai fazer, vai orar para quê? Então ela não tem um propósito de vida. Isso aqui é muito importante, gente. Isso é muito importante. Olha o exemplo. Ana é um lindo exemplo de vida com propósito. Eu vou ler o texto e vou explicar. 1 Samuel 1, 26 e 27. Você sabe que ela estava lá no templo, o sacerdote da época, o Eli, o sacerdote da época, confundiu ela com uma mulher bêbada, de tão desfigurada que a face dela estava. Ela não comia, estava amargurada, atribulada de espírito, diz a Bíblia. Irmão, ela estava com o semblante, mas totalmente transfigurado, de tanto abatimento, mas estava orando. Estava ali, tem todo um sintoma ali, que ela estava lutando contra uma depressão, mas estava orando. Estava amargurada, mas estava orando. Estava atribulada de espírito, mas estava orando. Estava angustiada, mas estava orando. Estava passando problema dentro da casa, mas estava orando. Não tinha filho e desejava ser mãe, mas estava. Aí, ela orou, e o que aconteceu? Deus respondeu, tá certo? E aqui tá, ela chega lá, ela fez um propósito com Deus. O que ela falou para Deus? Ela falou assim para Deus: se me deres um filho varão, ela foi específica. Eu quero que o Senhor me dê um filho varão. Se me deres um filho varão, eu entregarei ele todos os dias da sua vida. Ela fala, não passará navalha, que era o nazireu. Ele vai ser consagrado ao nazireado, vai ser exclusivo do Senhor. Ela orou assim. E aí o que aconteceu? Deus cumpriu, Deus respondeu. E aí ela chega e vai cumprir o voto. Lá, levando o menino para viver no templo. Levou o filho para viver no templo. E disse ela, meu Senhor, falando com Eli,
Viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher. Por que ela fala aquela mulher? Aquela que estava atribulada, aquela que estava angustiada, aquela que estava depressiva, aquela que não comia. Eu sou aquela que esteve aqui contigo para orar ao Senhor. Aí olha que ela aponta: por este menino orava eu, ou seja, por este propósito eu estava orando. O que era o menino? Era um propósito. Ela mostrando, olha lá. Ela chegou e falou: veja, Deus mudou minha vida através da oração. E eu estou aqui, ó. Eu orava por esse propósito. Deus cumpriu o meu propósito. Agora olha que lindo. Oh meu Deus do céu, eu não estou aguentando aqui. A unção está forte. A vida de propósito está no que ela orou a Deus pedindo e disse, ó, que entregaria todos os dias ao Senhor. Ou seja, ela falou: eu quero um filho. Irmão, se ela está pedindo um filho, está dizendo: eu vou entregar ele todos os dias da vida dele para ti. O que ela está dizendo? Eu quero um filho para esse propósito. Vai ser para o teu nome ser glorificado. Sabe por que tem gente que não ora? Que não tem o propósito de glorificar a Deus com sua vida. Aí ele está dizendo: eu conquisto com a força do meu braço, eu conquisto com o meu diploma, eu conquisto do meu jeito. Mas o crente que tem vida de propósito, ele constrói família na oração, ele constrói ministério na oração, ele constrói vida espiritual na oração. E ele fala: é teu, Senhor, a glória é tua, Senhor. Ah, meu Deus, é tua, eu entrego para ti, é teu, é teu. Tudo que fazeres, tudo que realizares através do que me deu, eu devolverei para ti. Pedir uma família para Deus, para que é a família? Só para matar o desejo da carne? Ou essa família você quer para glorificar a Deus? Para que você quer casar? Para que você quer ter filhos? Para que você quer cantar? Para que queres pregar? Essa é a questão. Qual é o propósito? Entende? E aí quando você define isso, ó, Deus me dá isso, mas isso que eu estou pedindo para o Senhor é para essa finalidade. Qual é a finalidade? Eu vou dar para ti. O que você vai dar para Deus? A honra, a glória, o louvor, a gratidão. Você vai entregar tudo para Ele. Então ora quem quer dar tudo para Deus. Aleluia, tudo é para Deus, não a nós, Senhor, mas somente ao teu nome dá-lhe glória. Então vamos lá, vigiando. Aí ele diz, ó, eita Jesus, vigiando, e para isso, ou seja, nesse propósito, vigiando. A palavra vigiando aí é agripneo, no grego significa ficar acordado, ficar sem dormir, ficar alerta, é circunspecto, é alguém que está olhando de todos os lados, todas as circunferências. A oração e a vigilância andam de mãos dadas. Eu vou repetir isso aqui. A oração e a vigilância andam de mãos dadas. Você sabia que a vigilância vem primeiro do que a oração? Vigiai e orai, para não entrares em tentação. Quando ele diz não entrar em tentação, ele está dizendo para que você não seja devorado por ela. Entrar ali significa você ser devorado, engolido por ela. Porque ele diz, a carne é fraca. Então, o espírito está pronto, mas a carne não, a carne é fraca. Então veja, espiritualmente você fica pronto, mas a carne fracassa. Então a vigilância é um ponto muito importante. Veja o que Jesus ensinou no sermão profético. Lucas 21, 36, veja. Vigiando, pois, em todo tempo, orando. Ó, vigiando, pois, em todo tempo, orando. Veja que elas estão de mão dada. A vigilância e a oração não se separam. Porque não adianta a pessoa passar lá, ora, daqui a pouco quebra o pau, arrebenta tudo, invalidou tudo que fez. Então vamos lá. Para que sejais ávidos, por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. O Filho do Homem é Jesus aqui. O que significa evitar todas essas coisas? O contexto é o quê?
o pecado, o esfriamento espiritual e a condenação, a cólera, o flagelo da ira de Deus que vai vir na terra. Então Jesus está dizendo que a vigilância somado à oração livrará a pessoa dessa situação. A pessoa, oh meu Deus, isso aqui é importante, hein? Então vamos lá. A vigilância, que é estar acordado espiritualmente, é não se tornar um campo fértil para o inimigo semear. Isso está escrito em Mateus 13:25. Dormindo, veio o inimigo e semeou o joio. Perceba, dormindo, veio o inimigo e semeou o joio. Então, a sonolência espiritual é um campo fértil para o inimigo. Ter uma colheita na vida da pessoa. Não durma. Sansão dormiu. Juízes 16:19. Dormiu no colo do pecado, Dalila. Ele foi acariciado pelo pecado. Ele estava pecando e o sono só pegando. Já não sentia mais. Veja, ele mentia descaradamente. Isso é sonolência espiritual. Ele já estava capengando. Aquela queda dele no colo de Dalila, aquilo lá só foi o ápice, mas ele já estava caído. Ele vinha caído. Por quê? Falta de vigilância. A falta de vigilância na vida deste homem fez com que o inimigo semeasse coisas ruins no coração dele. Por que você acha que Pedro negou Jesus? Na hora da oração, o que ele fazia? Dormia. Escute isso aqui que eu vou falar. Não é errado você ter um momento, muitas vezes, lá, vai assistir alguma coisa, assistir um filme, não vejo problema nisso. Agora é errado você viver trocando a oração para ficar com essas coisas. Aí você está errando. Tá? Aí está errando. Aí errou feio. Entende? Não troque a oração por nada. A questão da... Veja só. Então, a vigilância somada à oração nos guardará de pecarmos e de esfriarmos espiritualmente e de sofrermos os flagelos da ira de Deus. E agora, veja. Olha o que o texto diz. Se você vigiar e orar, vai estar de pé diante do Filho do Homem. Então, o que a Bíblia está me ensinando? Vigiar e orar é permanecer de pé na presença de Jesus. Então, quem vigia e quem ora não vai estar caído, prostrado, vai permanecer de pé. Glória a Deus por isso. Vamos aí continuando. Aí ele diz com toda perseverança, vigiando com toda perseverança. Perseverança é proscartéresis, que significa persistência, firmeza, é estar ocupado em, é passar muito tempo em algo, é dedicar-se a algo, é permanecer firme, é persistir em, é continuar a fazer algo com grande empenho, com a possível implicação de que é feito apesar da dificuldade. A pessoa está em dificuldade, mas não desiste, permanece e insiste. Isso é perseverança. Surgiu um problema que faria afastar Pedro e os demais apóstolos da ocupação na oração e no estudo e na pregação da palavra. Atos 6:4. Surgiu um problema. E aí aquele problema quer tirar eles, olha lá, da oração e do estudo da palavra. Vou repetir. Tinha um problema e aquele problema queria afastar eles da oração, da perseverança na oração e da palavra. Mas o que eles fizeram? Ou seja, por que isso acontece? Ou você, através da perseverança em oração, vence as batalhas espirituais, as dificuldades, etc. Ou essas coisas podem tirar a sua vida de propósito. Ou você persevera em oração e vence o problema, ou esse problema vai te afastar do propósito. Eu prefiro ficar com a opção de perseverar. Não deixe que esse problema que surgiu te afaste de clamar a Deus. Te afaste de meditar nas Sagradas Escrituras. Surgiu o problema, permaneça na oração. Perseverando nela, se dedicando nela. Ok? Por isso que está escrito em Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Alegrai-vos na esperança, naquilo que está por vir, a vida eterna. Perseverai na tribulação, sede pacientes na tribulação, porque ela é passageira. E perseverai em oração, porque quem persevera tem resposta, tem vitória.
Em Colossenses 4:2, o texto diz perseverar em oração. Perseverar, e ali significa apegar-se e não largar. Pegou uma causa para orar, vai nela até o fim, não larga dela. Enquanto o céu não rasgar e a resposta não descer, continua orando. Não entendi, pastor, está orando para Deus libertar alguém? Continua orando até Deus pegar ele de jeito. Aleluia. Tem propósito de ver Deus salvar alguém da tua casa? Tem propósito de ver a transformação no meio da tua família? Gruda na oração. A oração das 10h30 vai aumentar aqui, hein, depois desse estudo. Aí ele volta, olha lá. Vigiando com toda perseverança e súplica. A súplica aqui, eu já falei o significado, mas eu repito. É a mesma palavra grega, desses, que significa ato de pedir, súplica, necessidade. Escute, a súplica e a provisão do Espírito Santo estão interligados. Está em Filipenses 1:19. Paulo falou assim, ó: eu sei que através da vossa súplica resultará em salvação e na provisão do Espírito Santo. O que ele está dizendo? Enquanto vocês estão suplicando por mim, ele estava preso e os irmãos estavam orando por ele. Ele está dizendo, enquanto vocês estão suplicando, vocês estão acessando as provisões do Espírito, que é ilimitada, e ele vai descer com essa provisão para mim. A provisão para ele ali era o quê? Ser livre daquela situação. Então, veja só, a súplica e a provisão estão interligadas. A súplica sobe, a provisão desce. Ok. Orar pelas pessoas é ser duplamente abençoado. Jó 42:10. Orou pelos amigos, Deus dobrou tudo que ele tinha. Paulo dava uma grande importância às intercessões. Isso é lindo. 2 Coríntios 1:11. Olha o que Paulo fala sobre a intercessão. Ele é um apóstolo, mas mesmo assim pede intercessão. Ajudando-nos também, vós, com orações por nós. Ele está dizendo, vocês estão me ajudando. Quando vocês oram por mim, vocês estão me auxiliando. Vocês estão me ajudando. Pelo fato de orarem a mim. Isso aqui é coisa tão tremenda. Por quê? Paulo acreditava que a oração libera o poder e a atuação de Deus sobre a vida de uma pessoa. Então, enquanto você está orando por alguém, está sendo liberado o poder de Deus sobre ele. Há uma liberação do céu sobre a vida dessa pessoa. Quem está orando por alguém, por uma causa aqui? Deixa eu ver quem está orando. Aleluia. Então, está sendo liberado o poder e a atuação de Deus. Eita. Pode estar lá do lado de fora, mas o poder e a atuação de Deus está lá. Porque Deus disse para Jeremias, não sou eu, aleluia, de perto e de longe, eu sou Deus, aleluia, de todos os lugares, de todas as horas, de todos os lugares. Eita Deus. Agora, por isso, ao lembrar de alguém, ore. Veja, às vezes do nada vem alguém na sua cabeça, é para você orar por ela. Ore. Na hora, está em Filipenses 1:3-4, ele fala, lembrando de vocês e sempre orando. Então, quando você vem alguém na sua mente, não importa, se você há tempo que você não vê ela, se faz pouco tempo que você vê, não importa. Você pensou em alguém, ore por ela na hora. Porque Deus tem alguma liberação sobre a vida dessa pessoa, através da sua oração. Tá certo? Lembrou de alguém, você nunca mais vai esquecer disso. Lembrou de alguém, ore. Às vezes dá esse stick, né? Às vezes, quarta-feira mesmo, estava orando aqui, o Espírito Santo já foi dando, na hora, já fui acessando e já mandando ali. Porque se Deus fez lembrar da pessoa, porque escute, olha aqui, a multidão, imagine. Então, dentro dessa multidão, muitas vezes nós estamos orando, conheço todos, mas do nada o Espírito Santo pega e lembra, aí vem a vida, vem a pessoa, aí eu já entendi, ora agora por ele. E a Bíblia ainda diz, essa questão aí, de suplicar pelos outros, nós temos que apresentar as pessoas nominalmente. Isso aqui vocês já ouviram, 1 Tessalonicenses 1:2. Ele falou, mencionando sempre vocês nas minhas orações. Ore pelas pessoas nominalmente. Chame elas pelo nome na sua oração. Está lá. Senhor, eu oro agora para fulano de tal, que tem o filho fulano de tal, que tem a causa fulano de tal, que tem o trabalho, e nominalmente, vai orando, vai só ali, suplicando.
E nunca se esqueça, enquanto você está suplicando, você está acessando a provisão de Deus. A provisão do Espírito Santo vai desembarcar. Vai ser liberada. Oh, glória. Escute, quando Paulo fala em Filipenses 1,19, ele fala: a súplica vossa resultará. A palavra ali, resultará no grego, tem um sentido de um navio que está carregado, cheio, e ele desce ali com aqueles objetos que estão cheios para o local. Então, ou seja, quando você está suplicando, meu Deus do céu, o Espírito Santo, ele vem com toda aquela provisão e ele vai em direção à pessoa pela qual você está suplicando ao Senhor. E nunca se esqueça, você está orando por alguém, Deus vai te tocar 2 vezes mais. Além de você, através da oração, Deus vai liberar o seu poder, a sua atuação sobre a pessoa, você será alcançado 2 vezes mais. Ore, 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 ore. Vamos lá para a conclusão. Agora ele diz aqui, ó, por todos os santos. Orar aqui por todos, a palavra por aqui é peri no grego, que significa a respeito de, por causa de, ou em torno de, que tem um significado de circuito ao redor. Isto é, a nossa vida tem que ser cercada por oração. Cercada. A vida do crente, a vida do povo de Deus tem que ser o quê? Cercada por oração. Cercada. A nossa vida deve ser permeada por oração. Deus procura o seu povo para estar na onde? Na brecha, tapando o muro. Ezequiel 22:30. Deus falou, Deus disse, eu busquei alguém, eu estava procurando alguém, para que pudesse colocar na brecha. Para quê? Para que essa terra não fosse destruída. Você lembra disso? Naquela época, como tinha as fortalezas, as portas fechadas, os muros, e aí o que o exército inimigo? Arrumava um canto lá e ia cavucando, fazia um buraco na parede. E aí o que acontece? Essa era a brecha. E como não dava para passar o exército tudo de uma vez, eles faziam um buraco e ia passando um por um. Aí Deus falou, para que o inimigo não tenha acesso à tua cidade, se coloca na brecha. Então, enquanto você entra em oração, ó, Deus está tampando todas as brechas. Aí o inimigo tenta entrar de um lado, não consegue. Tenta entrar do outro e não consegue. Não entenderam? Eu vou falar de novo. Tenta entrar no altar e não consegue. Tenta entrar no meio dos obreiros, não consegue. Tenta entrar no meio da mocidade, da juventude, das crianças, dos irmãos, não consegue. Por quê? Tem crente na brecha. A hora que ele se levanta, cai. Porque Deus cega ele. Oh, se você não deres glória, não foi isso que aconteceu quando Eliseu orou. O menino falou, a casa está cercada. Eliseu, pera lá, ele orou e Deus foi lá e cercou aquela casa. Aleluia, estou profetizando, levanta a sua mão. O inimigo não encontrará a tua casa, a tua família cercada. Eu vou falar de tudo de novo. Se depender da minha oração em Deus, aleluia, você, tua casa, os teus bens, tudo que você tem, está guardado na presença do Senhor. Eu vejo, olha lá, que massa, eita, desceu uma glória aqui, hein? Olha uma porta de Deus aberta aqui, ei, é você que está na brecha pela tua casa, pastor. O inimigo achou um espaço na vida de alguém ali, mas tampa essa brecha, tampa essa brecha. Aleluia. Candecova sayutera machandecomanai. Aleluia. Eita, levante uma das mãos para o céu. Só os tampadores de brecha na oração. Eita, meu Deus, aqui dá até tema de mensagem. Tampadores de brecha, adore a presença de Deus, porque o inimigo não tem espaço no meio de um povo que ora.
Eu vou profetizar de outro jeito para ver se você melhora esse glória. Não vai ter espaço para droga, não vai ter espaço para o vício, não vai ter espaço para perdição, não vai ter espaço para tristeza, não vai ter espaço para destruição, porque está secado. Está secado, Minas. Alavaxanda calassúria. Terabacachai. Terai que o monte cópia. Terabaxária. Meu Deus do céu, olha isso aí. Aleluia. Seja obediente. Coloca a mão no ombro e diga: receba o espírito de oração agora. Olha o renovo descendo. Olha, meu Deus, desceu aqui. Terebe Cássia, estebe para parrar, terebe o Calácia, estebe o para Calaxar e me candarábia. Tá descendo aqui, ó. Eita, tá descendo uma cachoeira de glória aqui. É noite da renovação na vida de oração. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vou chegar bem pertinho aqui para falar contigo aqui agora. E eu vou dizer de novo nesta noite: Deus está tampando as brechas. Uracalaxande comanai. E aí, quem que Deus vai usar para tampar as brechas? É você na oração. Enquanto você gruda na presença do Espírito Santo, lado a lado com o Espírito Santo, é você do lado e ele do outro. A guerra! Aleluia. Aleluia. Meu Deus do céu, o que é isso? Aleluia. Aleluia. Quem crê que vai sair daqui orando como nunca orou na presença de Deus? Levante as duas mãos aí agora. Recebe, olha isso aí, meu Deus, que visão é essa? Como eu queria que você estivesse vendo o que eu estou vendo. Olha essa nuvem de glória que baixou aqui. Naquebobe para Candarabacai. Receba poder e autoridade para orar. Deus vai te dominar no poder da oração. Vai sair palavra, vai sair coração. Meu Deus Todo-Poderoso, hoje o dia da renovação. Amacorecas, Xemicandurapacopa, Napipácia. Eu vou liberar aqui, tá vindo, eu vou liberar. Quem ora, nunca só fica orando. Quem ora, nunca só fica orando. Porque Jabes invocou o nome do Senhor dizendo: se Deus me abençoa muitíssimo, for comigo, ampliar os meus termos. E Deus concedeu tudo o que ele tinha pedido. Ou seja, você ora e Deus vai salvando. Você ora e Deus vai libertando. Você ora e Deus vai abençoando. Você ora e Deus vai renovando. Você aleluia. Aleluia. Espírito da verdade. Vamos lá para encerrar. Devemos orar por todos em geral. Por todos. 1 Timóteo 2, do 1 ao 4, Paulo fala: orai pelos reis da terra, por isso que estão em eminência. Fazer orações, intercessões, súplicas.
para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, porque isso é agradável ao nosso Deus, porque Ele quer que todos sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. O que significa orar por todos? Ore pela nação que você vive, ore pela cidade que você está. Está escrito: orai pela paz da cidade que eu vos envio, porque na paz da cidade vocês vão ter paz. Ore por Jerusalém, prosperarão os que te amam. Ore pelos missionários, ore pela sua liderança, ore pelo aquele vizinho, nem que for o atribulado. Ore pelas pessoas que você trabalha, ore pelos governantes, ainda que for endemoniado, ore para Deus libertar e salvar. E por fim, orar pelos santos. Aqui ele diz, orando, olha lá, por todos os santos. Orar pelos santos é orar pelo povo de Deus. E se eu não orar pelo povo de Deus, o que é isso? É pecado. Samuel falou isso, 1 Samuel 12, 23. O povo falou assim, ó: intercede por mim, ó Samuel, ora por nós, ora por nós. Ele falou: quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra Deus, deixando de orar por vós. Você sabia que deixar de orar pela igreja onde você congrega, orar pelo povo de Deus, você está pecando? Biblicamente falando, é pecado, omissão. É um dever espiritual, moral, orarmos uns pelos outros. Entende? Por isso que eu sempre digo: o irmão que está do meu lado é problema meu, sim. Pelo menos no que responde a orar por ele e auxiliar, edificar a ele. Agora vamos lá, concluindo. O apóstolo, perceba aí nesse versículo, o apóstolo usa o adjetivo todo, que no grego já falei que é paz. Ele usa 4 vezes esse adjetivo, apenas em um versículo. Em um versículo, ele usa o adjetivo todo 4 vezes. Ele fala: com toda oração, orando em todo tempo, com toda perseverança e súplica, e ainda por todos. Todos significa aqui não falta nenhuma parte, inteiro, completo. Com isso nos convém dizer que no evangelho, na vida com Deus, na batalha espiritual, não podemos estar com reservas ou pela metade. A entrega em oração tem que ser total, completa na presença de Deus. Aleluia. Qualidade de vida em oração na presença de Deus. Eu quero aqui nessa noite encerrar liberando uma palavra profética. É estudo, mas eu não deixo de profetizar, não. Deus nessa noite nos envolve com a sua graça para desenvolvermos uma vida de oração. Você, a partir desta noite, desta palavra, eu profetizo: orarás a Deus como nunca antes orou. Desenvolverá calabande com manasse comanai, como nunca antes desenvolveu uma vida com Deus. Receba palavras para orar, sentimentos para orar. Receba do Senhor a capacitação total para oferecer toda a oração ao Deus Todo-Poderoso. Quem recebe, aplaude bem forte ao nome do Senhor.